Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente agora adentra nos detalhes do modelo ASAD, olhando primeiramente a curva AD. Por uma questão simples, a gente já viu o modelo ISLM, então fica mais fácil de você compreender de onde é que vem essa curva. Então, na aula de hoje, a gente compreende a curva de demanda agregada, de como é que ela é formada. Vamos direto para a lousa para não perder tempo. Curva AD. A curva D tem uma relação direta com o modelo ISLM, já que a curva AD, ou a curva de demanda agregada, representa os equilíbrios simultâneos entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário quando há uma variação de preços. Então, vamos ver agora como é que isso é possível. Primeira coisa que eu te pergunto é, que variável no modelo ISLM é afetado pelo preço? Consumo, que se foi a primeira coisa que você respondeu, consumo não é afetado pelo preço, consumo é afetado pela renda ou pela produção. Não pela nossa renda nominal, mas pela produção. Segunda variável que você pensou, talvez, gastos do governo, também não. Então, vamos pensar juntos. Consumo não é afetado pelo preço, é afetado pela renda. Investimento não é afetado pelo preço, é afetado pela taxa de juros. Gastos do governo são autônomos, exportações e importações também são autônomas. O máximo que a gente fazer de complexidade é colocar as importações como função da renda, que também não é função do preço. Então, no modelo IS, na curva IS, ninguém é afetado pelo preço por uma questão óbvia, é o mercado de bens e serviços, é a economia real. Então, onde é que o preço vai afetar? Vai afetar a economia monetária. Vamos ver na lousa. Vamos desenhar aqui o modelo monetário, né? A curva de mercado do equilíbrio monetário. Aqui quantidade de moeda, aqui taxa de juros. E a primeira coisa, onde é que o preço vai afetar no mercado monetário? Vai afetar a demanda por moeda? Não. Também não vai afetar a demanda por moeda. Por que não vai afetar? Porque a demanda por moeda depende da renda, não depende de preço, depende da taxa de juros. A demanda por moeda depende da sua quantidade de moeda para transação, quantidade de moeda para especulação, que não depende da variável preço. Então, por eliminação, sobrou a oferta de moeda. De fato, a oferta de moeda é a variável macroeconômica que é influenciada pelo nível de preços. E aí, como é que eu vejo isso na curva ou no modelo ISLM? Vamos analisar. Eu não vou falar mais de oferta monetária pura e simplesmente. Eu vou falar de oferta monetária real. É a oferta monetária onde há uma variação do nível de preços. O que foi que a gente tinha estabelecido? No modelo ISLM convencional, a gente estabelece que esse preço não varia, que o preço é rígido. A partir de agora, esse preço vai variar. E com essa variação do preço, a gente vai ter um novo equilíbrio no mercado, entre mercado de bens e serviços e mercado monetário. Vamos ver na lousa. Vejam só. Quem é que a gente tinha aqui? Vamos fazer agora 3 modelinhos. Tenho aqui taxa de juros e renda. E eu tenho aqui embaixo renda e nível de preços. Então, o que é que eu tenho? Uma determinada taxa de juros de equilíbrio estará associada a um determinado nível de renda de equilíbrio. Está aqui. Esse nível de renda de equilíbrio vai estar plotado aqui embaixo. Então, espero não ter ficado muito troncho, acho que não. Esse nível de renda está associado a um nível de preços, que é o nível de preços P, que é exatamente igual a esse preço que está aqui. Então, agora começa a desenhar a coisa mais complexa. O que a gente tinha? A gente tinha somente o equilíbrio monetário e o modelo ISLM. O que foi que eu fiz de diferente agora? Eu peguei essa renda, trouxe para um outro gráfico. Nesse outro gráfico, eu tenho a relação entre nível de preços e renda da economia. O que eu consigo observar nesse caso? Que eu tenho essa renda Y,
que foi determinado no modelo ISLM, e essa renda Y está associada ao nível de preços P, que foi aquele nível de preço que nós mostramos ali do lado. Então, essa é a conformação inicial do modelo IS-ILM na formação da curva AD. Foi exatamente isso que nós vimos por enquanto. O que é que eu vou observar nesse caso? Eu vou dizer agora que vai haver uma variação no preço. Eu quero formar a curva AD. Qual é o impacto dessa variação no preço? O que é que vai acontecer? Se o preço varia, o que acontece com a minha oferta monetária real? Vamos na lousa. Eu tenho que a oferta monetária real, vamos escrever aqui, ou base monetária real, ela vai ser dada por MS sobre P. Se o preço aumenta, o que é que vai acontecer? Com o aumento de P, aqui, essa razão todinha diminui. Se essa razão toda diminui, vai haver um deslocamento aqui no modelo monetário, aqui no mercado monetário, de MS para a esquerda. Então, o que é que vai acontecer com a oferta real? Botando aqui de laranja, eu vou ter essa nova oferta monetária, que vai ser MS, a oferta monetária é a mesma, dividido por um P1, onde P1 é maior que P. Então, isso aqui, logicamente, vai estabelecer uma nova taxa de equilíbrio e estrelinha. Então, vejam agora, a gente vai começar a desdobrar a coisa mais cadenciada. Eu tive, para você compreender, um aumento de preços. Os preços subiram de P para P1. Quando os preços sobem por alguma razão que eu ainda desconheço, de P para P1, a minha oferta real de moeda ela é reduzida de MSP para MSP1. Quando eu tenho essa retração da oferta real de moeda, é parecido como se eu tivesse uma política monetária retracionista. Então, o deslocamento para a esquerda da curva de oferta monetária real é como se eu tivesse uma política monetária contracionista. E a gente já sabe que uma política monetária contracionista leva a curva LM para a esquerda. Vamos ver isso na lousa. Ou seja, isso aqui vai levar a curva LM. Vamos pegar aqui para a esquerda, para esse nível que está aqui, ML', nesse novo equilíbrio. Quando eu desloquei a curva LM para a esquerda, o que foi que aconteceu? Eu tenho o estabelecimento de uma nova renda. Que renda é essa? É uma renda menor do que a renda inicial. Vamos ver na lousa. Eu tenho agora essa renda Y1 que está aqui. E essa renda Y1 eu vou descer para poder plotá-la nesse gráfico. Então, eu tenho aqui Y1. O que é que eu observo? Que Y1, esse nível de renda que está plotado aqui embaixo, está associado a um nível de preços maior, que agora é P1. Então, vamos marcar na lousa. Essa renda Y1 aqui vai estar associada a um nível de preços maior, P1, ou seja, eu vou estar nesse parzinho aqui. E aí, o que eu observo? Que se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter a curva AD ou a curva DA, que é a curva de demanda agregada da economia. Então, o que é a curva de demanda agregada de uma economia? Ela mostra a relação de equilíbrio simultâneo entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário, sempre que houver variações nos preços. Esse é o estabelecimento da curva de demanda agregada. De novo, vamos botar na lousa, né? A curva de demanda agregada, a curva AD, reflete o equilíbrio simultâneo
entre os mercados de bens e serviços e monetário quando há variações de preços. De Pzinho aqui de P de preços. Então, vejam, se falou em curva AD, ela representa o equilíbrio simultâneo entre esses dois mercados. E vejam só que coisa interessantíssima. O que é que eu tenho agora? A curva AD representará esses equilíbrios. Quando houver variação de preços, eu vou andar ao longo da curva de demanda agregada. Na lousa, o preço saiu de P para P1, eu saí desse ponto, que eu vou chamar aqui, botar de verdinho, de ponto A, e vou para esse outro ponto, vou para o ponto B. E aí, perguntas que você pode fazer. Por que a inclinação da curva D é negativamente inclinada? Existem 3 razões que explicam isso. Primeira razão, o menor nível de preços aumenta o poder de compra de uma quantidade fixa de dinheiro. Então, quando o preço aumenta, aumentará essa quantidade de dinheiro. Mas quando o preço diminui, o menor nível de preços aumenta a quantidade de dinheiro nas mão das pessoas, elas passam a consumir mais, passa a ter maior produção. Segundo efeito, o efeito taxa de juros. Um nível de preços mais baixo reduz a demanda por moeda e a taxa real de juros, o que estimula as compras adicionais durante o presente período. Vamos ver na lousa. Toda vez que eu falar que nível de preços mais baixos, um nível de preço mais baixo reduz a demanda por moeda e a taxa real de juros. Por que vai reduzir agora a taxa real de juros? Porque níveis de preços menores levam a inflações menores, como a taxa real de juros. É a taxa nominal menos a inflação. Inflação menor leva a taxa de juros também menor, o que estimula compras adicionais no presente período. Então, de novo, o nível de preços mais baixo reduz a demanda por moeda, e isso vai levar a uma redução da taxa de juros. E, por fim, tudo mais constante, um menor nível de preços fará que os bens produzidos domesticamente fiquem mais baratos que os bens no exterior. Quando o preço diminui, as pessoas passam a procurar mais bens domésticos, e isso explica a inclinação da demanda agregada. Só para fixar, primeiro efeito, o menor nível de preços aumenta o poder de compra de uma quantidade fixa de dinheiro. As pessoas passam a comprar mais. Então, reduzir o preço aumenta a compra. Segundo efeito, efeito taxa de juros. O nível de preços mais baixo reduz a demanda por moeda e a taxa de juros, o que estimula compras adicionais durante o presente período. Níveis de preços mais baixos fazem com que diminua o custo e a oportunidade da moeda, fazem com que as pessoas consumam mais. Então, esses são os 3 fatores que explicam a inclinação negativa da curva de demanda agregada. Isso ainda vem na inclinação, movimentos ao longo da curva. O que é que faz com que haja movimentos da curva de demanda agregada? Vamos ver na lousa. E aí a curva de demanda agregada, só para a gente ir no período de raciocínio, uma redução dos preços aumenta a quantidade demandada de bens e serviços. A demanda agregada está sendo apresentada aqui, vamos ver na lousa. O preço saiu de P1, foi para P2, a renda saiu de Y1, está indo para Y2. Preços diminuem, quantidade demandada aumenta. E aí, o que é que leva a deslocamentos da curva de demanda agregada? Simples, simples, simples de compreender, não tem que se estressar. Quando eu falar em movimentos ao longo da curva de demanda, é porque a variável alterada foi a variável preço. Só o preço leva a movimentos ao longo da curva de demanda agregada. Quando eu falar em movimentos
da curva de demanda agregada são todas aquelas variáveis que influenciam o mercado de bens e serviços, que influenciam o mercado monetário, que não o preço. Então, mudanças nas expectativas, mudanças na riqueza, políticas governamentais, e aqui importante na lousa, políticas governamentais, tanto políticas fiscal quanto políticas monetárias, influenciam no deslocamento da curva de demanda agregada. E aí, monetária, vale frisar uma coisa importante. Política monetária leva movimento da curva ou ao longo da curva? Leva movimento da curva. Embora uma política monetária, aliás, uma variação no preço, leve um efeito extremamente semelhante ao efeito da política monetária, aliás, fica mais fácil ainda. Embora variações no preço levem a movimentos idênticos ao da política monetária, por exemplo, se o preço aumenta, eu vou ter o mesmo efeito na curva LM de uma retração da política monetária. Se o preço diminui, eu vou ter o mesmo efeito na curva LM de uma política monetária expansionista. Então, o que eu quero que você observe nesse caso? É toda vez que eu tiver variações de política monetária, embora a variação de preço leve a movimento ao longo da curva, variações de política monetária levam movimentos da curva. E aí, o que eu quero que você observe é que a diferença entre os movimentos, embora eles sejam iguais, é o fato gerador. Por exemplo, a política monetária, quando ela é expansionista, quando ela é retracionista, ela vai mexer na base monetária. Mas o fato gerador do deslocamento da oferta monetária está associado à variação no estoque de moeda. No caso do preço, ela vai variar o preço. Então, embora o movimento seja igual, eles têm fontes diferentes. Variações no preço levam a movimentos ao longo da curva de oferta de demanda agregada. Políticas governamentais ou política monetária leva ao movimento da curva de demanda agregada. Mudanças nas taxas de juros, mudança nas taxas de inflação esperada e mudanças na taxa de câmbio. Taxa de câmbio a gente não vai ver aqui, mas as demais sim. Então, como é que eu analiso para onde é que a curva de demanda vai? Simples. Se a política lá no modelo ISLM for no sentido de aumentar a renda, a gente vai colocar a demanda agregada para a direita. Se a política for no sentido de redução da renda, a gente vai colocar a curva AD para a esquerda. Vamos ver na lousa. Por exemplo, aqui. O que é que vai mandar a curva AD ou a curva DA para a direita? São, por exemplo, as políticas governamentais ou políticas econômicas expansionistas. Então, se falou em política econômica expansionista, vai se falar em deslocamento da curva de demanda agregada para a direita. Se falou em políticas econômicas retracionistas, vamos colocar aqui. Retracionistas. A gente vai falar de movimento da curva de demanda agregada para a esquerda. Então, para a direita ou para a esquerda, quem determina esse movimento da curva de demanda agregada é o mesmo movimento que origina lá no modelo ISLM. Então, de novo, quaisquer movimentos lá no modelo ISLM que levem a variações da renda, as variações positivas da renda vão deslocar também a curva de demanda agregada. Por que vão deslocar a curva de demanda agregada? Bem simples, vamos ver na lousa. Digamos que eu tenha aqui, deixa eu colocar aqui, renda, taxa de juros, LM, IS, equilíbrio. Vejam só, digamos que o governo faça uma política fiscal expansionista. O que é que vai acontecer? A renda vai aumentar. Vai para a IS', não é isso? A renda vai aumentar de Y1 para Y2 sem que necessariamente haja uma variação de preços.
Então, veja, para o mesmo nível de preços, eu tenho uma renda maior na lousa. Digamos que o nível de preço aqui é P1. Eu estou nesse equilíbrio inicial A. Faço uma política fiscal expansionista. Então, eu estou aqui numa renda Y1. Quando eu faço uma política fiscal expansionista, para o mesmo nível de preços, já que eu não falei nenhuma movimentação de preços, eu vou deslocar a curva de demanda agregada para esse DA3. Ou seja, agora, para um nível de preços, para um dado nível de preços, eu tenho uma renda maior. Essa é a ideia quando se fala em movimentos ou deslocamentos da curva AD. Movimentos da curva AD mostram variações da renda, tanto positivamente quanto negativamente, quando há variações em outras variáveis que não o preço. Para ficar mais clara essa noção, vamos terminar a aula de hoje com um exemplo. Vamos ver na lousa. Questão de concurso, economista Petrobras, economista júnior 2008, Sérgio Gran Rio. Uma expansão vigorosa da economia mundial tende a aumentar o que ela tende a aumentar? Letra A, déficit comercial brasileiro. Letra B, déficit no setor público brasileiro. Letra C, taxa de câmbio real-dólar, se o regime for de câmbio fixo. Letra D, taxa de desemprego na economia. Letra E, demanda agregada da economia brasileira. Vejam só, vamos simplificar. Se há uma expansão vigorosa da economia mundial, o que vai acontecer? Eu não vou movimentar consumo interno, não movimento investimentos, não movimento gasto do governo, mas movimento exportação. Na lousa, a gente vai começar a observar agora que a exportação vai ser uma função do nível de renda no exterior. Então, isso a gente vai ver com mais tranquilidade quando for ver a economia aberta, mas sempre que marcar com um asteriscozinho, estou notando que essa variável em macroeconomia está associada a um outro país qualquer. Então, nesse caso, a exportação é função da renda externa. Quando há uma expansão da economia mundial, o que acontece? A renda do resto do mundo aumenta. Se a renda do resto do mundo aumenta, isso vai afetar no aumento das nossas exportações. Como as exportações são elementos da demanda agregada, já que Y é igual a C mais I mais G mais X menos MX está aqui, o que é que eu observo? Quando o X aumenta, eu vou deslocar a curva IS para a esquerda, para a direita. Se ele desloca a curva IS para a direita, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a demanda agregada na economia brasileira. Vamos marcar na lousa. A alternativa correta é a alternativa E. Vamos analisar agora as demais alternativas. Alternativa A. Há um déficit comercial brasileiro. Já de cara você vê que quando a gente exporta mais, a gente vai ter mais superávit, né? A diferença comercial é de exportação menos importação. Se eu estou exportando mais, eu vou ter um superávit na balança comercial. Déficit no setor público brasileiro. Déficit do público está falando de gastos e tributação. Não afeta, aliás, não é afetado pelo resto do mundo. Taxa de câmbio, a gente não falou ainda, mas não faz nenhum sentido falar em aumento da taxa de câmbio quando o câmbio, vamos na lousa, ele é fixo. Taxa de câmbio fixo não tem nenhuma relação, fixo é fixo, não movimenta. Taxa de desemprego no Brasil, não há nenhuma relação que exista uma redução na taxa de desemprego. Por que não há nenhuma relação? Porque eu posso aumentar minha produção simplesmente pagando horas extras aos meus trabalhadores. Então, nesse caso, não há nenhuma relação com a taxa de desemprego. E aí, a alternativa correta é a alternativa E. Vou marcar na lousa. Todas as demais alternativas estão falsas. E com isso, a gente conclui a análise da curva AD. O que é importante que você compreenda da curva AD? É que ela representa o equilíbrio simultâneo
no mercado de bens e serviços e no mercado monetário. Variações nesses dois mercados levam a deslocamentos da curva AD, a não ser a variação de preço, que, embora altere o mercado monetário, vai fazer com que haja um movimento ao longo da curva AD. Como é que se comporta a AS? Qual é o equilíbrio que existe nesses dois modelos? É que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos. A gente vai se encontrar em breve para estudar a curva AS. Até lá.